merece. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 10 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, ao vivo também na Twitch TV. Daqui a pouco esse programa editado em podcast e ainda, logo mais, reprise na Plena TV. São 7h09 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia vem trazendo previsão de chuva para Campos hoje. A cidade amanhece com tempo nublado, temperatura agora de 22 graus, a máxima de 28, a mínima de 20 graus para Campos, com probabilidade de 70% de chuva no dia de hoje. Nesta quarta-feira, dia 10 de maio, com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT. Ele vem para falar sobre as obras em Campos e os equívocos e acertos, principalmente na 28 de março, que tem gerado aí uma reclamação muito grande. A retomada das obras agora novamente num novo trecho com muita reclamação dos motoristas que não tem nenhuma orientação, né, de uma segunda opção àquela pista fechada. Mobilidade urbana e o transporte público no município. As gestões de Rafael e Vladimir e como o eleitor de Bolsonaro vê o governo Lula. Renato Siqueira, já vamos trazer o seu bom dia, só trazer aqui as manchetes do jornal Folha da Manhã e aí a gente já começa aí o nosso bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e agora com um aplicativo exclusivo também do Laboratório Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo aí, é de graça, e você pode acompanhar resultados de exames, todo o seu histórico, funcionamento também da clínica vacina Plínio Bacelar e muito mais. Hoje é quarta-feira, dia 10, o jornal Folha da Manhã nas bancas e também nas casas de todos os assinantes, e é manchete principal do jornal. Morte de criança, alerta para surto de doenças respiratórias. Prefeito anunciou a abertura de leitos após menina de 4 anos morrer em consequência de pneumonia. Na Folha da Manhã, homem público viraliza nas redes de Campos. Deu ruim, hein? Tá na página 4 do jornal. Retorno oferece risco em avenida após obra. É na 28 de março e daqui a pouco a gente vai estar falando também com um especialista no assunto aqui, o Renato Siqueira. Prefeitura adia a licitação para a reforma de rodoviária, o Shopping Estrada. Granada é apreendida dentro de casa em São Francisco do Itabapoana após troca de tiros. Lojistas se animam com vendas para o Dia das Mães, que será no próximo domingo. E há uma projeção aí de pelo menos 15% de aumento nas vendas em relação ao mesmo período no ano passado. O Brasil de luto, né? Ontem morreu a rainha do rock. Rock brasileiro se despede de Rita Lee. Está aqui no jornal Folha da Manhã, na página 4, e também é destaque de capa da Folha 2, adeus à rainha do rock brasileiro. Está aqui na capa do Folha 2. Vamos comentar sobre isso também. Aos 75 anos, morreu vítima de câncer. Parceria para a reforma do solar dos Airizes. Vladimir anunciou.
Articulação pelo interior siciliano reúne prefeitos com o ministro Padilha no Rio de Janeiro. São algumas das manchetes, alguns destaques aqui do jornal Folha da Manhã. Para você que é assinante, já recebeu o jornal, e para você que não, uma banca aí próxima a você tem a edição impressa de hoje do jornal Folha da Manhã. 7h14. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado de hoje, o Renato Siqueira, arquiteto e ex-presidente do IMTT. Como eu não anotei, eu não me arrisquei muito aqui a falar essa sigla, não, que eu faço uma confusão da Instituto Municipal de Então eu troco o final também, Trânsito e Transporte. Meu caro Renato, muito obrigado, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Nogueira, muito obrigado, bom dia, você, o Beto, o Luiz, aos ouvintes. E de antemão eu já agradeço, né, a postagem que foi feita com uma foto minha que eu até nem lembrava que eu era daquele jeito, né? E a minha esposa até chamou a atenção, olha só. É Photoshop ou é foto do estilo João Peixoto? Aquela que ele usava quando era taxista. A resposta que me ocorreu na hora, né, na ocasião, foi o seguinte: assim, isso é pré-IMTT. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Você quer dizer o quê? Que depois do IMTT você ganhou umas rugas a mais, uns cabelos brancos a mais? Dizem que o homem, né, fica mais charmoso quando começa a ficar platinado, né? Acho que nesse sentido o MTT teve uma contribuição muito boa, eu agradeço ao MTT, a colaboração do MTT nesse sentido. E você acredita no charmoso? Sei lá, é por onde eu tô saindo, eu acho o aspecto bom da coisa, né? Olha, Luiz, qualquer hora nós vamos perder o convidado e eu vou perder. Mas nada, tá bacana, tá legal assim. Mas aquela foto ali é antiga, né? É antiga. Ô, Renato, obrigado, e vamos aproveitar a sua presença aqui hoje, naturalmente. Agradeço aí o convite. Tá, pra gente esmiuçar mais esses assuntos já colocados aqui. Luiz, ontem eu vi acho que foi um poema seu, eu não vou arriscar aqui a declamar, mas foi lá no grupo e também no portal Folha 1, sobre a Rita Lee. E antes da gente abrir aqui com o Renato, talvez seja interessante você comentar um pouco essa experiência e até mesmo essa poesia que você postou lá e que marca aí essa homenagem do grupo aos 75 anos de vida da Rita Lee, que foi, sem dúvida nenhuma, indiscutivelmente, né, uma precursora aí dessas vitórias que hoje as mulheres já comemoram, e até nós mesmos, né, homens, evidentemente temos nossas vidas melhoradas em certos pontos por essas lutas de pessoas como a Rita Lee. Bom dia, seja bem-vindo, Aloysio. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Renato. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar nos próximos 3 blocos um pouco. Nesse, nos 2 próximos. Bom dia, Beto. Você aprende as senhas da internet do estúdio. Não sei se você tiver com pressa para postar as coisas, para ajudar. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia sempre especial a 3 categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta. Os taxistas, motoristas de aplicativo e os professores. Você é professor, Renato? Eu dou aula, né? Também já dei aula, tenho experiência em sala de aula, mas não é um ofício que eu atualmente desempenho. Mas já dei aula no IF, dei aula na UENF, né? Nos cursos de engenharia e cursos de arquitetura. Então, aqui representado no Renato, né? Nosso bom dia especial magistério. É igual a bicicleta, né? Você não deixa de ser. Não deixa de ser, verdade. Enfim, sou filho de uma professora e tenho muito orgulho disso. Uhum. Cara, eu acho que vou até pedir licença a vocês para dar uma sugestão benfazeja dada ontem no grupo de WhatsApp, do qual você participa, o Beto também, o Renato também, do Wellington. Vamos inverter a pauta que seria natural. Vamos mudar, porque jornalismo, como diria Luiz Barbosa, antes da internet, é jornal no dia, né? Uhum. Com a internet, muito mais. Então, vamos fazer esse primeiro bloco, vamos falar sobre Rita Lee, até porque, Renato, eu nem sabia,
Embora eu tivesse ficado desconfiado quando vi ele no aniversário de Paulo André, meu primo, eu falei, você tá aqui porque eu gosto de música, né? E o Hélio confirmou ontem que é Renato colecionador, gosta muito de música, entende e coleciona vinil, né? Eu apresento um programa de rádio heavy metal numa rádio digital, né? Do seu primo. Caiano? Caiana, Rádio Caiana. Então é uma vez por mês, às quartas-feiras, o programa chamado Almanac do Rock. Então a gente está lá, né? Inclusive a temática do próximo Almanac vai ser quarta-feira que vem, vai ser exatamente sobre mulheres roqueiras, né? E aí a gente tinha apontado inicialmente a Pat Benatar, a Lita Ford e a Doro Pesk, e agora a gente vai incluir em homenagem a Rita Lee também. Eu acho que dessas roqueiras aí que você citou, eu acho que as 3 primeiras estadunidenses, acho que mais talvez perfaça aí uma analogia com Rita Lee em termos de revolução na música e na postura de vida. Acho que talvez não esteja aí, que talvez seja, mas também é mais blues do que jazz, perdão, mais blues do que rock. Uhum. Que é a Janis Joplin. E até as duas ruivas, né? Uhum. As duas ruivas, né? Naturalmente ruivas. Uhum. Cara, vou falar de Rita Lee, só vou falar em relação... antes de passar a bola para o Renato, que é o entrevistado, mas é um dia que não é comum, né? Eu ontem estava... Terça-feira, para mim, sexta, por conta das edições de quarta e sábado, são sempre dias muito puxados do trabalho. Quem estiver me ouvindo, não me mande WhatsApp se não for absolutamente necessário na terça e na sexta, porque eu fico pau da vida quando eu estou escrevendo que me manda uma mensagem. A não ser que seja como eu troquei com o Renato ontem de trabalho. E aí, no final da manhã, eu fiquei sabendo pelo grupo, o qual a gente faz parte, né? Inclusive, foi o Felipe Laterça que foi o primeiro a postar. O que é interessante, que é um deputado bolsonarista, policial federal, você imagina que seja uma pessoa... O estereótipo, né? Bolsonarista seja antagônico à cultura e ao... Ele ali nunca foi de levantar bandeira, né? Ela era muito mais com exemplo do que com pregação. Mas um ícone do feminismo brasileiro, sem sombra de dúvida. É uma militante, né? É uma militante. No feminismo... Primeiro, o aspecto, ela transcendeu a música, né? Então, no aspecto do próprio comportamento, até do comportamento pessoal mesmo, né? Se você pegar a Rita Lee, por exemplo, na fase Mutantes, ela era uma outra Rita Lee, né? A Rita Lee e Roberto de Carvalho é uma Rita Lee mãezona, família, né? Então, são duas Ritas completamente diferentes, o que demonstra, né, a certo aspecto, até o amadurecimento dela, né, e começar a considerar certas coisas, né. Estava falando com o Nogueira aqui, a participação, né, em homenagem a ela em vida ainda, a gente não sabe determinar se ela assistiu ou não, mas aquele programa do Serginho Grossman, né, onde o Beto Lee fez lá, executou várias músicas dela, o Beto Lee, filho dela, né? O mais velho. E uma homenagem bacana e demonstra, né, esse laço familiar e até de comportamento mesmo, né? Entre a Rita Mutantes e Pré-Mutantes e a Rita e Roberto. Mas só para perder o fio da meada, para retomar o que o Nogueira falou, aí eu soube no grupo. E aí de imediato já orientei... Liguei para o Matheus, que é o editor de Folha 2, falei, Matheus, mudar tudo, né? Rita Lee é aquela... Logicamente que a Folha é um jornal regional, mas há vultos internacionais e nacionais que são, no bom sentido, um buraco negro. Eles são tão densos, a gravidade é tão densa que ela perfura o tempo e o espaço. É o que é o fenômeno físico do buraco negro, né? Só que nesse caso, de luz, em vez de sugar a luz, ele emana luz, é o inverso, né? E aí comecei a lembrar das coisas, né? Porque eu acho, qual brasileiro, do mais elevado patamar socioeconômico ao mais baixo,
não sabe de cor versos de Rita Lee. Não existe esse brasileiro. Rita Lee tinha uma capacidade chamada música band-aid, né? De produzir. Que fica no seu ouvido, você nunca mais sai do seu ouvido. Talvez uma pessoa com menos informação, teve menos oportunidade de ter informação, talvez não saiba nem que é de Rita Lee, mas sabe o verso. Né? É tipo, por fora Bela Viola, por dentro Pão Bolorento. Muito pouca gente sabe, mas isso é Gregório de Matos, um poeta barroco brasileiro. Né? E ficou no imaginário popular sem que a gente saiba de onde que saiu. E Rita Lee, como o Renato está falando, ela tem essa fase inicial nos Mutantes, né? Ela casa com o Arnaldo Batista, que era o baixista, tinha um irmão que era guitarrista, e Rita Lee tem nesse ponto, quem talvez depois dela faça uma coisa parecida com ela, Cazuza. Ela não queria ficar presa só à coisa da roqueira, como depois os irmãos Batista, eles entraram pelo rock progressivo. Né? Ela vai pro Tutti Frutti depois, onde produz também nos anos 70, produz discos antológicos. Os Mutantes, pra você ter uma ideia, o Kurt Cobain era fãzaço dos Mutantes. O Mutantes é um fenômeno cult, nunca foi muito popular, mas era internacionalmente cult. Depois do Tutti Frutti, e ela começa, depois do Tutti Frutti, carreira solo, de 78, né, até os nossos dias, e vai produzir, a partir do Tutti Frutti, uma penca de sucessos populares. Tema de novela, né? Tudo. Ela sai mais do rock para entrar em balada romântica. Ela continua fazendo rock, mas balada romântica. Vai pro pop, né? Vai pro pop, faz bolero. E eu acho que é como Cazuza, que ela sai dessa coisa do rock para fazer outras coisas. Também, sem deixar o rock. E ela tem uma coisa que eu até coloquei no poema, que para mim é uma coisa que eu fiquei feliz de ter sido original, porque eu não vi ninguém fazer, tudo que eu já li sobre ela. Ela me lembra muito Dolores Duran. Só que Dolores Duran é uma mulher ali dos anos 40, no Brasil, muito famosa, onde o samba-canção tinha muita influência do bolero, que era uma coisa triste, o final era sempre infeliz. E Rita Lee já era... o final é feliz. É positivo. É positivo. Né? Salvo engano, foi da própria novela Final Feliz que teve um tema dela. Acho que sim. De novela. Tinha até... Né? Mas tem vários. Tem vários. Tititi, só aproveitando o termo, né? Mas, e as frases, só um parênteses, as frases que você menciona das músicas, né? Me ocorreu na hora que você estava falando aí, a Miss Brasil 2000, né? Será que ela vai continuar com a tradição, né? A Miss Brasil 2000. E aí eu fiquei assim, comecei a lembrar. Eu só vi Rita Lee ao vivo uma vez. Eu não fui para vê-la. Eu fui para ver os Rolling Stones no Maracanã. Né? E ela abriu o show do Rolling Stones, nada mais apropriado, né? E aí, quer dizer, eu não estava no meu estado normal naquele show. Eu tinha começado a beber muito cedo. Eu de novo, né? Foi anos 90. E no meio do show, ela quando canta Miss Brasil, que o Renato citou Miss Brasil 2000, tinha uma Miss Brasil daquela época, que eu não vou lembrar o nome agora, que era negra. E a Miss Brasil entra com uma capa, tira a capa e fica nua no palco. Era uma negra bonita, alta. Miss Brasil, né? Por óbvio. Bonita. Estou chovendo numa olhada. E aí ela, Rita Lee, em determinado momento da música, ela abaixa a calça e mostra a bunda ao público. É uma mulher muito branca, né? O contraste. O contraste gráfico entre a Miss Brasil negra e as nádegas brancas de Rita Lee é uma coisa que não me sai da cabeça. Talvez tenha me marcado mais do que o próprio show do Rolling Stones, por incrível que pareça, no Maracanã. E aí fui lembrando disso, e aí... A poesia é aquele negócio, né? A poesia, sabe a definição, é expressar com palavras aquilo que só palavras não pode expressar. Né?
E muitas vezes, se você não escreve, você fica mal com aquilo. Você tem que, talvez, ir num divã de um psiquiatra tratar daquilo. Então é melhor você escrever, que você tira de dentro de você e transforma em arte, né? E escrevi, e aí tá no ponto final de hoje. A Luz Barbosa, que me perdoe, que dizia que o único lugar para poesia em jornal é na página de literatura. Mas se há uma exceção, em 45 anos foi aberta essa exceção, uma poesia está no ponto final, a coluna de opinião de jornal, e eu peço desculpas a Luiz, mas acho que ele aprovaria que em 45 anos de Folha da Manhã de ponto final, essa primeira sessão fosse aberta com Rita Lee. Com a poesia. O cara não é aberto com a poesia, ela fala sobre o caso aí de ontem, que ele falou aí do homem público de Campos, que viralizou nas redes sociais, que causou muito revolta entre as mulheres, sobretudo, mas eu não vou falar muito sobre, vou me bastar aqui para falar sobre isso. E uma mulher como Rita Lee, que morreu, aliás, na segunda. A morte foi anunciada na terça, mas ela ocorre na segunda. E morre aos 75 anos de carcinoma broncoalveolar, câncer de pulmão. Eu também pensei nisso como uma espécie homenagem do meu pai, que também morreu de câncer de pulmão aos 76 de 2012. Achei que tinha uma conexão. E a foto que tem ali é a foto de Aloysio ainda, né, meu pai. Então, é isso. Renato, esse é um depoimento pessoal, me desculpe, mas é porque a pergunta do Nogueira. Como é que você, como roqueiro, como apreciador de música, como é que você viu, como é que você dimensiona a morte e a perda de Rita Lee na música do Brasil e do mundo? Bom, primeiro é importante a gente destacar a versatilidade dela, né? Não é fácil um músico oriundo, né, da matriz musical, ou da vertente, do estilo musical de onde ela se originou, alcançar um sucesso. Eu vou falar como suspeito, como roqueiro, né? Entre mais denso e o menos denso, né? Quando você vai para o pop, né, é algo menos denso em termos de significado mesmo. O roqueiro, ele é uma espécie de manifestante contínuo, né? De transgressor, no bom sentido. E ela adotou, ela passou dessa fase, né, do roqueiro rebelde, né, aquela figura do roqueiro rebelde, para uma pessoa mais contida, mais equilibrada, mais família, né, conforme a gente estava dizendo aqui anteriormente. E ela, tanto em uma fase quanto em outra fase, ela se saiu muito bem. Então, acho que o que vale destacar, sobretudo, nessa questão dela, ao longo da carreira dela, é isso. Ela manteve a sua competência, né? a sua diferença, o seu aspecto diferenciado, seja qual fosse o estilo. Uma frase que eu li, uma entrevista esses dias, que foi concedida pelo Arnaldo, e a questão era o seguinte: a Rita Lee, ela tinha uma banda, né, formada por mulheres. E os irmãos Batista, o Arnaldo e o Sérgio, tinham outra banda. E o Arnaldo falou assim: olha, a gente tocava muito junto. A banda da Rita Lee era uma banda que tinha alguém que sabia cantar. E a nossa banda era uma banda de pessoas que sabiam tocar. E a gente não sabia cantar. Então, em um determinado momento, a gente resolveu juntar as duas coisas para ficar uma banda que tinha alguém que soubesse cantar com alguém que soubesse tocar. E aí deu origem aos Mutantes. Os Mutantes, o Aloysio falou, a gente tem muito, né, o brasileiro tem muito disso, né? Às vezes reconhece um talento do exterior e o talento nacional ele acaba renegando, né? Por exemplo, você pega o funk, né? Você tem um expoente do funk, o Rick James, mas você tem um expoente do funk nacional que é o Tim Maia. Né? E aí você valoriza muito mais o Rick James e olha meio enviesado para o Tim Maia. A questão do Mutantes é a mesma coisa. O Mutantes foi um grupo revolucionário, inclusive tecnologicamente, né? Os irmãos Batista, dada a sua genialidade, inventaram vários equipamentos e vários tons e timbres musicais dentro do rock, né? Numa linha
que em um determinado momento passou a ser um rock progressivo, isso é muito admirado e muito valorizado no exterior. Se você fala de Mutantes no exterior, né, especialmente na Inglaterra, que é o berço do rock, isso tem uma repercussão muito grande. Teve um show recente, né, dos Mutantes, que lotou uma casa de espetáculos em Londres. E você lotar uma casa de espetáculos em Londres com um grupo brasileiro de rock não é qualquer coisa, né? E o Mutantes fez isso. E a Rita Lee, em determinado momento, ela fez parte desse grupo e trouxe pra gente, deixou pra gente vários ícones, né, de música. Então eu queria destacar isso. Ela soube ser competente, foi competente, e seja qual fosse a modalidade musical, desde a roqueira rebelde até a roqueira que passava os seus recados de cunho social, né, de cunho de comportamento, sempre com vínculo, e nada mais natural do que isso, de que fosse relacionado à causa da mulher, né? Por isso que eu falo que em certo aspecto eu reconheço até a militância dela nesse sentido, e ela foi muito importante referência para as mulheres no Brasil, né, em termos de comportamento, demonstrando que podia ser uma mulher e fazer tão bem quanto o homem qualquer outra coisa. E ela fez muito bem essa coisa aonde ela estava e procurava fazer as coisas que é no ambiente musical. Eu acho que esse primeiro bloco é mais um bate-papo que uma entrevista, né? Vamos deixar o entrevistar o arquiteto no segundo bloco em diante. Se quiser emendar aqui para mim também não tem erro, não. Não, até porque senão depois a gente tem a orelha puxada pro Cristiano. Tá. Tem que entrar os blocos comerciais Tá bom. Até porque também fica maçante a gente ficar falando aqui 2 horas sem parar. E tomar um café. A Rita Lee mereça a gente falar aqui 2 semanas sobre ela. Né? Verdade. Mas eu acho que o que Rita Lee traz vamos pegar antes da música, antes do cancioneiro, vamos pegar desde a eu citei aqui Gregório de Matos, barroco, né? Falando do século XVIII, né? O que Gregório de Matos fazia, tem coisas que Gregório de Matos escrevia que eu não posso reproduzir aqui, né? Porque é uma concessão pública. Isso daqui é uma concessão pública. Eu estou falando do século XVIII, né? Era um homem fazendo aquilo. A sexualidade masculina está presente, vamos botar desde Gregório de Matos, de uma maneira desabrida, né? De uma maneira que eu não posso, quase 400 anos depois, reproduzir aqui num veículo de comunicação, né? que é a Constituição Federal. Então, olha quanto tempo tem isso, quer dizer, 300 anos, né? E somente ao homem era permitido fazer isso, né? Cantar a sua masculinidade, a sua virilidade, que hoje em dia tem que ter cuidado com o que a gente fala por conta da patrulha politicamente correta, né? Mas é isso. Eu não diria nem virilidade. A sexualidade do homem pode ser passividade também, dependendo de uma relação homossexual. Mas não é isso, é a sua sexualidade. Ele cantava de maneira desabrida. Isso não era permitido a mulher fazer isso. A não ser, talvez, como a Dolores Duran, nos anos 40 e 50, mas é quanto sofreu pelo amor. Rita Lee veio para cantar a feminilidade, a sexualidade feminina, mas não só isso. Rita Lee cantou a menstruação. E foi censurada pela ditadura por conta disso. Aliás, Rita Lee, ao contrário do que se imagina, embora nunca tenha sido engajada politicamente como Chico Buarque, como Caetano Veloso, que a cantou como sinônimo de São Paulo, em Sampa, né? A sua mais completa tradução, ele chama Rita Lee da sua mais completa tradução de São Paulo, com uma naturalidade que não existia isso. E ela não fazia levantando bandeira, ela fazia porque é natural, realmente. A mulher menstrua, a mulher tem desejo como homem, a mulher se envolve, tem relações carnais como homem, né? Tem sentimentos como
não vou dizer como homem, mas enfim, tem os sentimentos da mulher, entendeu? Tem sentimentos humanos, Luiz. Eu sei, mas isso né? não existia, eu quero dizer, isso não existia. Sim. Nem na poesia e nem na música brasileira, até Rita Lee. E estou falando que o homem fazia isso desde o século XVIII. Eu estou usando o Gregório de Matos como exemplo. Né? E ela desrepresou 300 anos que a mulher sempre sentiu, mas não era cantado. Aí é questão do machismo, né? Você é diferente de machista, né? Eu vi, por exemplo, uma chamada aí há um tempo atrás de um evento que acontecia na UENF e era assim, feministas para discutir um determinado assunto. Aí eu, brincando com um professor do grupo de pesquisa que eu faço parte, falei assim, poxa, já pensou, professor, se a gente pega esse cartaz e bota assim, machistas de campus para discutir determinado assunto, a gente vai tomar pau para tudo quanto é lado. Né? Então, nesse aspecto, a questão da mulher, se ela falasse da sua sexualidade em um determinado tempo atrás, ela é associada à prostituta. Né? O fato concreto é esse. Né? A partir da evolução natural de comportamentos, né, de pessoas importantes como a Rita Lee, isso passou a ser enxergado de uma outra forma. Assim, poxa, peraí, esse ser que está aqui, que é a mulher, ela tem também, né, as mesmas, por isso que eu falo que é questão de sentimentos humanos. Né? Tem os mesmos sentimentos humanos que o homem, logicamente, que dentro do contexto da mulher. E isso merece ser falado também. Né? Não é que uma determinado assunto, por exemplo, sobre a sexualidade feminina vai ser falado, que isso se torne algo promíscuo. Né? Não é. Tudo é questão de você encaixar, sobretudo, e aí a música, né, ela também está sempre bem associada à poesia, e encaixar musicalmente e poeticamente um determinado assunto para que isso se torne valorizado e, sobretudo, com conteúdo de mensagem. A música e a poesia nascem juntas, né? Aí vamos voltar lá para Homero, século VII, antes de Cristo, depois não antes. A música se separa da poesia com Bach, né? Século XVIII, tal, início do século XVIII, e a poesia fica órfã. Ela vai se separar com Walt Whitman quando criou o verso livre no século XIX nos Estados Unidos. É uma discussão um pouco densa. Vamos caminhar para outro lugar. É que não é a intenção aqui. Eu só acho o seguinte, é difícil até de estar falando aqui, 4 homens aqui conversando sobre feminilidade. É complicado. Mas Rita Lee, ela deu voz e naturalizou uma coisa que a mulher sempre teve, sempre existiu. E, por exemplo, ela canta, quando canta a questão da menstruação, que era uma coisa que era tabu, né, para algumas pessoas continua sendo. Toda mulher, no seu período fértil, ela tem mensalmente, né? Mulher bicho esquisito, sangue todo mês, ela foi presa pela ditadura. E ela vai dizer depois, na autobiografia dela, que ela fala sobre tudo de maneira, assim, é impressionante como ela fala de tudo. E de todas as drogas que ela usou. E usou várias. Teve problemas sérios por conta disso e conseguiu superá-las em vida. Mas ela fala que a prisão dela, grávida desse menino, o filho mais velho, foi plantada. Porque ela não fumava porque ela sabia que estava grávida. Então, a maternidade para ela sempre foi muito importante. E foi plantada. Ela ficou presa, né, pela ditadura. Você vê um regime, e foi depois da música falando sobre a menstruação. Uma mulher falar do processo natural do seu corpo. É como ela dizia, né? Que a gente tem essa coisa meio testosterona. O rock é feito para... vou usar uma palavra aqui, um castelhano, para quem tem corrôneas. E ela respondeu, o rock também tem ovários, querido.
Mas, Renato, vamos... sua impressão, assim, qual você acha que é o legado de Rita Lee como apreciador de música que ela vai deixar na cancioneiro brasileiro e mundial, para a gente passar pro próximo bloco? Ó, Luiz, nesse sentido de conteúdo musical, eu faço o recorte da fase do Mutantes. Né? A mulher roqueira nacional, a espelho, né, do que a gente estava conversando aqui, por exemplo, de Janis Joplin, né, um ícone internacional. Acho que a Rita Lee ela tem esse significado. Né? Se você pegar, por exemplo, o recorte da Rita Lee no Mutantes, e você pega hoje um recorte do rock nacional e você tem uma figura como Pitty, né, você pode considerar que seja uma fonte de inspiração para Pitty, né, atuar como roqueira, se espelhando na Rita Lee da fase de Mutantes, por exemplo. Então, acho que o que ela deixa de legado, não só de comportamento, mas como de pessoa consciente, de pessoa inteligente, porque é uma outra questão também, né, quando você faz uma associação de alguém, principalmente como rock, você fala assim, pô, aquele cara ali é um cara alienado, absolutamente, né? Eu acho que ela deixa esse legado também de pessoa inteligente, de pessoa competente e, sobretudo, de uma mulher de grande significado para a cultura do país também, não só no aspecto musical. Né? Acho que ela deixa esse lastro e eu não consigo aqui, nesse momento, dizer que sempre a pergunta que a gente se faz, né, quando alguém importante assim vai, quem ocupará o lugar de Rita Lee, né, na música e o significado. Eu li um texto que alguém escreveu aí na internet dizendo que a Elis Regina estava chamando a Rita Lee. Né? E aí a gente tem também um histórico de outra mulher importante na música brasileira, que é a Elis Regina. Que ele estava chamando e em um determinado momento a Rita teria falado assim, eu não vou, usou lá um palavrão lá, não vou sair daqui não, vou ficar aqui mesmo. Até que chegou um momento que ele chamou de novo e a Rita foi. Então fica esse vazio, esse é o meu sentimento, fica um vazio na música, né, no comportamento de uma mulher enganjada, sobretudo na sua condição existencial. Você citou mais de uma vez a questão da menstruação. Isso é uma condição existencial da mulher que muitas das vezes, por ignorância, foi negado e tido como tabu até o momento em que ela transformou isso em música e poesia. Então fica para mim esse vazio que ela deixa. A Rita fez, acho que 40 obras ao todo, né? Foram 40 discos, 6 pelos Mutantes, e 34 carreira solo. Eu vi muita gente falar, aliás, o Nando Reis falou uma frase muito bacana no final do depoimento dele, eu peguei o finalzinho, ele falou, cara, a Rita colocou os imbecis daquela época nos devidos lugares deles. E com o rock. Você falou que ela é ativista, eu não me lembro de passagem dela assim, ativista mesmo, nas ruas. Acho que a maior luta dela foi justamente com a música. Ouvi também dizer que mas a Rita ela mudou do rock para o romântico, para o pop e para as trilhas de novela, abertura de novela e tudo mais. Foi artista também, escritor. Escritora, que tem obras. A autografia dela falo como escritor. A parte das memórias em estilo é fantástico. Eu não li, mas prosa. Tem uma infantil que também fez várias, né, infantis, e que ela coloca ali com um final feliz, como a Luiz comentou aqui, né? E por fim, você acabou meio que antecipando uma pergunta que eu ia fazer os dois, eu ia fazer só você não, eu ia fazer os dois, a Luiz e você, porque na verdade o que ocorre? A gente tem agora uma lacuna mais evidenciada com a morte dela, que é a da Rita. A Rita estava à frente do tempo quando ela era jovem, mas ela continua, e os seus pensamentos continuam à frente do tempo de hoje. E eu vejo com dificuldade, não é que alguém vai, assim, cada um é insubstituível, não tem outro Renato, não tem outro Aloysio, não tem outro Cláudio, não tem outro Beto, tem até melhor, pode ter, no meu caso, mas igual não tem. E a pergunta é assim, quem que vai substituir a Rita?
ou ser melhor, ou ser tão importante quanto ela, usando a música, independente. Porque, na verdade, você pode usar vários estilos, mas o rock era... E uma mulher roqueira na década de 60, 70... No Brasil? No Brasil... Que atravessou o período aí, né, de exceção, de ditadura, realmente difícil. Nogueira, eu acho que a minha resposta seria o seguinte: ninguém pode substituir. Ninguém pode substituir ninguém. Da Rita Lee a mim, né, ou imagino eu, a qualquer outro ser. Porque nós somos seres únicos, né, diferenciados, cada um com a sua particularidade. Jimi Hendrix tido como o maior guitarrista de todos os tempos. Ninguém substituiu o Jimi Hendrix, embora tenha havido e haja diversos guitarristas extremamente talentosos. Você tem o Yngwie Malmsteen, você tem o Steve Vai, né? Você tem vários guitarristas. Você tem o Michael Schenker. E o Jimi Hendrix continua a ser o Jimi Hendrix, né? Apesar de também não ter feito tantos discos assim, mas continua a ser o Jimi Hendrix. Eu acho que ao longo da história a Rita Lee continuará a ser a Rita Lee. Ela me parece que não há assim uma necessidade de alguém substituir alguém, né? O legado fica. O Rubi Ribeiro Neto colocou que não esqueçamos Cássia Eller. Tem vários. Sim. A gente está falando agora. Se for o Rubi, que eu estudei com ele, um abraço para ele. Pergunta ele se é. Eu acho que é isso, fica o legado. Tem a Cássia Eller, lógico, né, que abreviou, acho que seria um outro grande ícone, né, de um outro personagem bastante significativo e bem lembrado pelo Rubi. Você acha, Luiz, que tem essa... Até porque, como você falou, ninguém substitui ninguém, mas é a causa. É a causa... E talvez o jeito da Rita Lee, vamos colocar assim, né? Para quem passaria o bastão, né? É, isso aí. Você vai falar comigo que tem camarada que vai substituir Pelé? Pois é. Se for perguntar aos argentinos, eles vão falar que é Maradona. E com razão, Maradona até jogou, pelo amor de Deus, caramba. Agora, pra gente, Pelé é o rei, ponto. Assim, no caso da Rita, você arriscaria Essa coisa de comparação... O Santos pós-Pelé e o Flamengo pós-Zico tiveram um problema muito grande com isso. A Fórmula 1 no Brasil pós-Senna, essas figuras de muita gravidade, como eu falei inicialmente, comparei com a questão física do buraco negro, só que num reverso, em vez de sugar luz, emanar luz, né? É isso, a física explica. O que é um buraco negro? O buraco negro é uma estrela tão densa, muito maior que o nosso Sol, ela é tão imensa, que quando ela morre, o tempo e o espaço, onde a gente está vivendo falando aqui agora, eles não suportam. Eles rompem. E aí causa o chamado buraco negro, né? Ela suga toda a luz. Só que as figuras é o contrário, elas emanam luz. Então eu acho que todo mundo geneticamente é substituível. Cada ser vivo que já existiu no planeta Terra, vegetal ou animal, nunca mais teve outro igual. O código genético que formou cada um de nós é único. Agora, quantos de nós foram capazes de provocar as mudanças que essas pessoas foram, né? Ou no esporte, ou na música, ou em outros campos da atividade humana. Realmente são figuras que você... a vida e a obra fica aí. Quer dizer, a gente falou aqui de Homero, falou de Gregório de Matos. Estamos falando de... Olha quanto tempo ele está falando. São figuras que, enquanto essa história não se perder, não houver interrupção desse legado cultural, que pode ser que exista em determinado momento, elas vão sobreviver para sempre. E é aquele ditado do Gernet, né? O historiador francês. Não há história que não seja atual. A nossa Rita Lee é muito presente, a gente dá para sentir o cheiro dela, o gosto, o tato. Ela vai ser uma Rita Lee diferente de 2123. Ela vai ser refletida segundo 2123, né? Então, mas vai continuar influenciando.
Isso que você faz, uma figura de seu tempo vista por um outro tempo, né? Só que eu acho que a Rita Lee vai ficar. A Rita Lee é como diria um ex-presidente, vamos falar aqui de política, não foi nem ele, foi um ministro dele, né? O Antônio Magri, que era sindicalista de Collor. Rita Lee é imorrível. É imexível. Imexível, né? Sim, claro. Do Magri, é imorrível, né? Que é uma figura nefasta da política brasileira, mas enfim. Rita Lee que certamente, quando os nossos nomes foram só uma inscrição numa lápide, e todos nós, sinto informar todo mundo que está ouvindo a gente, todo mundo que está aqui, todos nós vamos ser, Rita Lee vai estar tão presente quanto está aqui agora. E a gente vai ser só um nome numa lápide. Essa é a diferença. Isso aí. Perfeito. E o Rubi é o próprio, você falou que estudou com você, né? Estudou comigo, E é mais também, é o que sempre ganhou de Aloysio na sinuca, lá no Estranho. Lá no Estranho. Bar do Estranho. O Estranho acabou, não acabou? Acabou muito Acho que de tantos caras baterem ali no Bar do Estranho, que batiam muito, né? Atrás do Batista. Bom, ali era bom que era a segunda igreja batista do Estranho do outro. Era Deus e o diabo na terra do sol. Muito bom. Um abraço, Rubinho. Tá aqui registrando. Aí ele botou o SQN, só que não. Então ele não ganhava de você? Ou ganhava? Não sei. Rapaz, eu tava como o show da Rita Lee, do Rolling Stones, no estado normal. No estado normal. Para lembrar direito. Não registrou. Mas eu acho que não, eu lembro, tô brincando. Mas eu acho que era pau a pau. Ele botou um SQN ali, então só que não. Então tá registrado aí. Obrigado, Rubi. Ou Rubinho, né? E a gente. A identificação dele aqui é Rubi com Y Ribeiro Neto. Bom, 7h55, vamos ao intervalo comercial, meu caro Renato Siqueira, e aí a gente volta a chave aí. Lembrando que a programação da Folha FM está aqui com várias músicas da Rita Lee para hoje, para toda essa semana. No sábado também vai ter uma homenagem a Rita com 2 horas de música, enfim, que o Marco Antônio Rodrigues vai fazer, e toda a programação, que é o mínimo que é o mínimo que pode se fazer pela gratidão que se fica aí pela Rita Lee. Ela foi também uma importante representante da causa ambiental também, né? O comportamento dela, o próprio estilo de vida dela dos últimos dias, né? Cercada aí num ambiente natural, mais natural, vamos dizer assim. Eu acho que o veganismo talvez fosse a única bandeira que ela tenha levantado. Era contra consumir proteína animal. Né? Bom, fica aí tudo esse legado e, claro, é evidente que, né, a liberdade para muitas questões colocadas hoje pelas mulheres, que foi parte da luta da Rita também. 7h56, fechamos aqui esse bloco, voltamos a seguir com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, na Folha FM 7h56. Querendo economizar, não aguenta mais.